Olá, amantes do saber, bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Nesse vídeo eu gostaria de tratar de uma questão que é ao mesmo tempo urgente e controversa. Trata-se da questão ambiental. Os recentes acontecimentos no Rio Grande do Sul, isto é, as enchentes e inundações, não deixam de suscitar em nós ou de provocar em nós reflexões. Nesse sentido, nós constatamos, por exemplo, que a grande mídia, o grande jornalismo midiático não revela, não mostra as reais causas desses acontecimentos. Limita-se, entretanto, a descrever, a mostrar, a exibir as consequências, os efeitos desastrosos, para não dizer trágicos, dado que numa tragédia algo se revela fatal, dado o fato de que as condições econômicas que aí estão nos conduzem certamente para um abismo, ou seja, para um fim trágico, inevitável se as condições atuais persistirem. Nós queremos então, nesse sentido, indagar, e essa é a tarefa indeclinável da filosofia. Quais são as verdadeiras causas? O que está por detrás desses acontecimentos? Quais são suas reais causas? É próprio da filosofia indagar a fim de poder compreender o que se passa, o que acontece, isto é, a realidade na sua totalidade. Se existe um consenso entre cientistas, ecologistas, ambientalistas, acerca das mudanças climáticas, da crise ambiental ou crise climática, este consenso consiste em afirmar que há um desequilíbrio na natureza. Ou seja, um desequilíbrio geoquímico da natureza, que implica, inclusive, em ocorrências que causam a qualquer ser humano grandes preocupações. E para a própria espécie, uma preocupação ainda maior, que são as condições naturais de nossa sobrevivência. Eu quero dizer, a preservação das condições naturais da nossa sobrevivência enquanto espécie humana. Por outro lado, existe um dissenso entre cientistas, entre ecologistas, intelectuais, pensadores e também entre políticos, na medida em que alguns afirmam que estas mudanças climáticas, essas ocorrências naturais, entre aspas, elas são parte da natureza, são fenômenos incontroláveis e que a ação humana ou a atividade humana teria pouca importância ou relevância nesse sentido. De um outro modo, ou melhor, de uma outra parte, cientistas apontam justamente para a ação humana como sendo a causa fundamental desse desequilíbrio no ecossistema ou então na biosfera. De tal maneira que o debate está posto e sobre ele não há uma resposta definitiva. Existem evidências tanto de um lado quanto de outro, de modo que poderiam sustentar ou então apoiar teses contrárias. Entretanto, no nosso entender, existem evidências mais fortes, mais robustas, que mostram de forma muito clara a responsabilização do sistema socioeconômico, isto é, do modo de produção capitalista, como sendo o verdadeiro agente causador de toda destruição ou devastação ambiental ao redor do planeta. Queremos então saber que relação existe entre capitalismo, por um lado,
e mudanças climáticas, ou então colapso ambiental, ou destruição, degradação ambiental. Nós bem sabemos que o capitalismo é um sistema econômico que prioriza o lucro, ou seja, é o sistema que produz riqueza destruindo. A produção por destruição implica a exploração da natureza. Aliás, a natureza é vista pelo capitalismo como sendo o próprio meio ambiente. Reduzida a condição de meio para um fim, para uma finalidade, a natureza passa a ser vista como um depósito de recursos naturais, de matéria-prima para a expropriação, para a exploração e a conversão em mercadorias pela indústria. Ora, o capitalismo tem uma lógica predatória, uma lógica predadora. Ou seja, se tudo o que é produzido no sistema capitalista precisa da destruição da parte da natureza e, ao mesmo tempo, das forças humanas, isto é, se o capitalismo destrói as duas fontes de geração e de produção da riqueza, que são o trabalho humano, a força de trabalho, tanto física quanto mental, e por outro a natureza ou as forças naturais, então é claro e evidente que nós precisamos romper com esse sistema, superar esse sistema, transformar esse sistema, ou melhor dizendo, é preciso implantar um outro sistema socioeconômico, uma outra forma de sociabilidade que garanta não só a preservação, a conservação dos recursos naturais, mas também a preservação da própria humanidade enquanto espécie. O capitalismo coloca em risco tanto a sobrevivência das espécies animais e vegetais, quanto a própria espécie humana, de tal maneira que é um sistema, então, predatório, mas muito mais do que isso. É um sistema autodestrutivo, porque conduzirá de forma inevitável a humanidade à sua autodestruição. Porém, diante disso, existem soluções, eu diria, que não, entre aspas, que não resolverão os problemas criados pelo próprio sistema capitalista. Essa é uma contradição que torna o sistema capitalista insustentável, ou seja, os problemas ambientais causados pelo capitalismo não podem ser resolvidos pelo próprio sistema, a menos que ele se colapse, de tal maneira que teríamos então que divisar um outro sistema para substituí-lo, a fim de podermos então, quem sabe, assegurar condições de equilíbrio para a existência humana e as demais formas de vida no planeta. Dentre as teses, ou então as hipóteses, melhor dizendo, que poderíamos aqui aventar, existem aquelas que sustentam que nós estamos vivendo uma outra era geológica. É a tese do antropoceno, que é caracterizada pela ação, pela atividade humana enquanto fator causal que provoca, então, mudanças climáticas. Esta tese, ou melhor, no meu ver, esta hipótese, ela é pouco robusta e, ao mesmo tempo, permeada de contradições, porque não responsabiliza, de modo concreto algo ou alguém, para o que está ocorrendo, do ponto de vista ambiental. Trata-se de uma abstração ao identificar a atividade humana de modo genérico ou abstrato,
os defensores, os postuladores da hipótese do antropoceno não identificam a real causa, a meu ver, da crise climática, né, que se abate sobre o planeta, ao mesmo tempo sobre a humanidade como um todo. Por outro lado, né, essa tese então deixa o capitalismo intacto, ou melhor dizendo, está suposto que bastaria um conserto ou então, quando muito, né, uma reforma de alguns problemas ou de alguns elementos de funcionamento dessa grande engrenagem, desse grande sistema de engrenagens e de mecanismos socioeconômicos chamado capitalismo, para que ele pudesse, digamos assim, funcionar corretamente. A meu ver, esta hipótese deixa, como disse, intacta a ideia de que o capitalismo é um sistema que funciona corretamente. Nós deveríamos, então, ao nível individual, mudarmos a nossa conduta, o nosso comportamento. Ou seja, o problema ambiental seria resolvido no plano individual. Por exemplo, recolhendo devidamente o lixo, aquilo que é reciclável, dando uma destinação correta, a fim de não sobrecarregar o meio ambiente. Esta é uma resposta falsa, uma falsa resposta para um verdadeiro problema, a meu ver. Bastaria, por outro lado, segundo esta hipotética proposta de enfrentamento da crise ambiental, mudarmos ou alterarmos nossa matriz energética. Ou seja, deveríamos fazer uma espécie de transição energética, alterando nossas matrizes para fontes mais limpas e renováveis de energia. Ou seja, o solucionismo tecnológico, a ideia de que a técnica poderia solucionar os problemas ambientais, está aqui presente. De tal maneira que esses defensores continuariam afirmando que agora nós entraríamos numa outra fase, ou deveríamos entrar numa nova fase, num novo estágio de desenvolvimento do capitalismo. A ideia de um capitalismo verde, de uma economia verde, né? Ou então a ideia de que é preciso, por exemplo, capturar o carbono que está na atmosfera, que foi lançado pelo próprio sistema econômico produtivo. Então fala-se agora em agricultura de baixo carbono ou de descarbonização, né, ou de sequestro de carbono. A tecnologia então nos daria uma solução, que a meu juízo é uma falsa solução, porque não enfrenta as causas do problema. Limita-se a diagnosticar os efeitos, os sintomas, as consequências dos problemas, sem apontar a verdadeira causa do problema ou da questão ambiental que tanto preocupa a humanidade no atual momento de sua história, né? Ou seja, bastaria, para tanto, né, substituirmos a matriz energética de combustíveis fósseis por outra matriz, quem sabe a eólica ou a solar, a biomassa ou algo do gênero, né? O hidrogênio verde, para podermos seguir com esse sistema. No fundo, o que está posto é uma solução aparentemente real,
mas que no fundo sustenta, do ponto de vista ideológico, o capitalismo, né? Qual é então a verdadeira causa da crise ambiental que acomete a humanidade e ao mesmo tempo o próprio planeta? É preciso ser realista a ponto de identificar no próprio modo de produção capitalista a sua verdadeira causa, como anunciei ou como disse no início. O capitalismo tem os seus ideólogos, seus defensores, no plano ideológico, no plano político, no plano midiático, dos meios de comunicação. Basta lembrar que os meios de comunicação, a grande mídia televisiva, é um braço ideológico, operacional, portanto, do sistema econômico capitalista, que visa difundir, disseminar ideias, falsas crenças, convicções, de que o capitalismo é como que um sistema, um fenômeno natural. Ou seja, não haveria nada além desse sistema. A meu ver, o negacionismo ambiental e climático, que é consequência direta do negacionismo científico, é uma das causas, ao menos no plano ideológico e político. No plano econômico, das relações sociais de produção, nós identificamos o próprio sistema capitalista. Ou seja, a produção capitalista, como dizia há pouco, ela destrói tanto as forças físicas e mentais do ser humano, do trabalhador, isto é, o trabalho, quanto os recursos naturais. O que é a devastação das florestas, a destruição das florestas? O que é o agronegócio? O que representa, do ponto de vista ambiental, o agronegócio? Senão a destruição das florestas nativas, que, como consequência, temos um desequilíbrio ambiental, que é sentido, percebido no regime de chuvas, no regime dos ventos, ao mesmo tempo que provoca contaminação, contaminação por agrotóxicos, tanto no solo, nas águas, quanto no ar e nos alimentos, causando danos, eu diria, irreversíveis muitas vezes, ao meio ambiente e à própria saúde humana. Daí dizer que, se quisermos enfrentar com realismo as mudanças climáticas, nós precisamos, alterar o nosso modo de produção. Precisamos superar o capitalismo. Ou seja, precisamos, de alguma forma, da superação desse sistema. Ou seja, ou a humanidade sepulta, suplanta ou destrói o capitalismo, ou o capitalismo poderá ameaçar, destruir a própria humanidade. De modo que não restará outra saída. Este é o tom ameaçador que vem, ou que é sentido, a partir do próprio sistema econômico. Não são os críticos do capitalismo a verdadeira ameaça, não são eles que estão ameaçando a sobrevivência da humanidade, senão o próprio sistema capitalista, cuja lógica de produção e de consumo coloca o lucro acima do próprio ser humano e acima da própria natureza. Ou melhor dizendo,
o desafio que se apresenta para a humanidade é o de inventar, de criar e de implantar um outro modo de produção em que possamos preservar as nossas condições naturais, melhor, as condições naturais do planeta, e ao mesmo tempo poderemos preservar a própria humanidade enquanto espécie, de modo que o capitalismo é, a nosso ver, um sistema econômico autodestrutivo e, ao mesmo tempo, ameaçador, porque coloca em risco, como disse há pouco, as condições naturais e sociais da nossa existência. Não apenas existe uma crise climática, há uma barbárie social instaurada entre nós. O que é a desigualdade econômica, as contradições fundamentais do capitalismo, aliadas às contradições, metabólicas do capitalismo, que agridem a saúde física e mental do trabalhador, provocando o surgimento de novas doenças, tanto físicas quanto mentais, se transforma agora num problema que precisa ser enfrentado de forma realística. Do contrário, nós apenas estaremos prolongando o fim da nossa própria existência enquanto espécie. Portanto, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aqui o seu like, de compartilhar. Se você por acaso ainda não é inscrito, se inscreva para receber as notificações. Até o próximo vídeo.